Glórias a Deus, demorei, mas cheguei. Ainda em pé, amados, vamos estar abrindo a palavra de Deus, lá em Ruth, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Tá, obrigado. Ruth, capítulo 4. Vamos ler, amados, todo o capítulo 4 para a gente poder entender um pouquinho. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Amados, essa Bíblia que eu estou aqui, ela é uma versão atualizada de hoje. Eu não sei direito, eu vou estar lendo aqui. Diz assim, Boaz foi até a praça, que ficava ao lado do portão da cidade, e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, venha aqui e sente-se. E ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram de nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois corria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz, antigamente em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedade, e uma pessoa entregava a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunha disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der nesse casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Até aqui, amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Deus, muito obrigado, Pai, porque eu creio que a Tua presença está nesse lugar. Deus, o Senhor é fiel e justo, Senhor. Deus, ministre em cada coração. Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar e ministrar nessa noite.
Pai amado, em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, Deus, seja real, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja presente na vida de cada um, falando e ministrando, Senhor. Deus, eu me coloco diante do Senhor, que eu seja um canal de bênção nessa noite, Senhor. Ministra conforme a tua vontade e o teu querer, no nome de Jesus. Amém, amados? Pode se sentar aí. Glória a Deus. Amados, falar sobre restituição, para mim é maravilhoso, que durante anos na minha vida eu orei muito por restituição. Muitas coisas eu não recebi porque não era da vontade do Senhor, mas a grande maioria eu recebi, né? Muitas coisas porque Deus devolveu e me deu. Amém? E essa noite a gente vai estar ministrando, falando sobre conquistando restituição. Conquistando restituição. Quando eu entendo, amado, falar sobre conquistando restituição, você precisa, é como se fosse subir uma escada. Para você subir uma escada é degrau por degrau, não é verdade? Então, conquistando restituição aqui, nessa noite, a gente vai estar falando sobre alguns pontos, vai estar falando algumas, como eu posso dizer, algumas palavras que no decorrer da mensagem você pegue para você. Porque enquanto eu estava escrevendo ali, vinha muito no meu coração, falei, Deus, fala com cada um. Fala com cada um da mesma forma que Deus falou comigo, através dessa palavra, lendo e relendo esse livro. Já tinha lido muitas vezes, mas é algo que um livro que a gente pode aprender muito, amados. Eu não vou ler todo ele de maneira nenhuma, mas eu quero tirar alguns pontos, algumas lições para a nossa vida. E nesse decorrer, amado, enquanto você estiver sendo ministrado, se o Espírito Santo mover o teu coração, levante e pegue o envelope dali, como sempre tem sido feito. Se Deus falou com você sobre essa restituição, conquistando restituição, é um degrau de cada vez. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Amados, a história de Ruth e Noemi é uma história muito linda, falando sobre amizade, fidelidade, falando sobre amor, não é verdade? E ali, quando eu falo sobre, no capítulo 1, fala sobre Elimeleque, já começa falando sobre Elimeleque, que ele pega a sua família e sai de Belém. Belém, amados, é a casa do pão. Diga assim comigo, Belém é a casa do pão. É a presença do Senhor. É a igreja. Amém. Elimeleque, ele pega a sua família. Por que ele sai de Belém? Amados, a palavra de Deus, ela fala que quando ele pega a sua família e vai para Moabe, era uma terra não tão distante, mas eram inimigos do povo de Israel. Durante muito tempo, o povo moabita, eles perseguiam, eles maltratavam o povo de Israel. E essa história aqui mais ou menos acontece no tempo de Juízes, num tempo que a palavra de Deus diz, acho que em Juízes capítulo, não lembro se é 16 ou 17, agora não estou lembrado, que diz assim, as pessoas faziam aquilo que se dava tipo na cabeça, eu vou fazer isso, eu acho que isso é certo, então eu vou fazer e pronto. Não consultava a Deus, eles achavam que estava certo naquilo que estavam fazendo, nas suas atitudes. Então é mais ou menos nesse tempo que acontece essa história. No tempo que o povo de Israel estava sendo, posso dizer, cativo, porque eles decaíram, largaram, abandonaram o Senhor, deixaram Deus de lado, né? E nesse momento essa família, esse homem Elimeleque, ele pega a sua família e sai, vai para Moabe. Ele deixa a casa do pão, ele deixa a presença do Senhor, ele deixa. E aqui eu faço uma pergunta, ali quando ele sai, ele tinha bens, provavelmente ele tinha bens, como está ali a gente leu, ele tinha bens, e quando ele sai, amado, o que acontece? Ele deixa tudo para trás. Quando as pessoas abandonam coisas,
abandonam a casa de Deus, abandonam a presença do Senhor, o que fica? Muitas coisas ficam para trás. A gente perde muitas coisas. E uma pergunta, amados, para mim e para você: o que você perdeu? O que você perdeu? O que nós perdemos, amado, durante um período que muitas vezes a gente se afasta, deixa de lado por causa de situações. Assim foi o que esse homem fez. Ele achou melhor sair da casa do pão, sair de Belém, sair da presença do Senhor. Eu vou para um lugar, para Moabe. Lá o lugar melhor. Não era melhor, amados. Você sair da casa do pão, ele saindo da casa do pão, sabendo que ele estava na presença do Senhor. Belém, amado, futuramente ia ser aonde o Senhor Jesus nasceria. E aqui ele abandona e sai. Ele sai. É como se ele saísse e não olhasse nem para trás. Eu vou procurar uma vida melhor, aqui não está bom. Não é assim que as pessoas falam? Eu vou sair, vou ter uma vida melhor. Para que estar na casa de Deus? Estou tendo tanta luta, está tendo tanta dificuldade. É assim que a gente fala. Geralmente nós falamos assim: eu vou buscar um lugar melhor. Eu estou tendo muita luta, está muito difícil. Eu vou para fora. E se passaram, amado, muito tempo. E só que aqui eu quero dizer o significado do nome Elimeleque. Em hebraico diz: meu Deus é rei. Um homem que tem o significado do nome dele, o meu Deus é rei, ele deveria ter uma confiança muito grande, porque o nome antigamente era dado de acordo com aquilo que as pessoas viviam, de acordo com quando a pessoa nascia, era dado o nome. Então, o meu Deus é rei. Então o nome dele significava muito, mas ele deixou isso e foi, e não olhou para trás. Não olhou que deixou muitas coisas. Deixou a casa de Deus, deixou a casa do pão. O pão, para mim, para você, qual o significado do pão, amados? Alimento, provisão, cuidado de Deus. Quando Jesus fez a multiplicação de pães e peixes, o que alimentou o povo foi o pão. O pão. E quando nós deixamos a casa do pão, nós dissemos assim, a gente fala assim para Deus: Deus, eu não preciso mais do teu pão, eu não preciso mais da tua provisão, eu vou viver a minha vida com a minha casa, com a minha família. Só que a gente esquece que a gente deixa e fica coisas para trás. Amém? E ali ele saiu, né? Elimeleque saiu, levou sua esposa Noemi e seus 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilion, e foram. E lá, em um determinado tempo, passado um tempo, Elimeleque, ele morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos. E esses 2 filhos se casaram com 2 moças moabitas. Uma se chama Orfa e a outra Ruth. Só para vocês poderem saber o significado do nome Ruth, significa amizade e companhia. Amizade e companhia. Quando já fazia 10 anos que eles estavam ali, já estavam casados, Malom e Quilion também morreu. Amados, a gente sabe que a dificuldade muitas vezes nos leva ao desespero, nos leva a tomar atitudes difíceis na nossa vida. Só que nós não entendemos o que Deus quer com tanta ou muitas vezes dificuldades que nós vivemos na casa do pão, na casa de Deus, na presença do Senhor. É para trabalhar em nossa vida. E naquele tempo muito mais. E aqui esses 2 filhos, né, de Noemi morrem e ela fica só. Ela e as 2 noras. Noemi ficou só, sem filhos e sem marido. Saiu casada e com filhos e voltou
viúva e pobre. Ela saiu de Belém casada, com filhos, e voltou viúva e pobre. Voltou viúva e pobre. E ali, amados, chega um momento nesse decorrer ali dele ter perdido os filhos, né, e ficou só com as noras. Ela decidiu, tomou uma decisão: eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a casa do pão, eu vou voltar para a presença do Senhor. Só que ela já tinha perdido tudo. E ela fala para as duas noras, fala assim: olha, volta para suas casas, volta para sua mãe, volta para o teu pai. Volta, porque eu não tenho nada a oferecer. Ela já era mais velha, então ela não tinha como gerar filhos naquele momento, ou se casasse, até que engravidasse, tivesse filhos, e os filhos crescesse, até chegou ao ponto de se casar. E ela fala para ele assim: olha, volta para casa, volta para a casa do teu pai. E a palavra de Deus diz que elas choram muito, as duas choram muito. E Noemi torna a falar: olha, volta, não tem como vocês ficarem comigo. E ela, amados, uma delas, órfã, fala assim: eu volto, e voltou. Mas Ruth, no versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Do capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: ó: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amados, olha a atitude dessa moabita. O povo moabita era um povo excluído, era uma nação excluída que não se dava com o povo de Israel. Mas essa moça, ela viu em Noemi algo que muitas vezes a gente vê nos irmãos quando é cristão, é posicionado, mesmo na dificuldade, mesmo quando ele está passando por certas situações, o posicionamento, a vida dele, dá testemunho. E essa moça, a Ruth, ela tomou uma decisão, ela falou: não, eu não vou. O teu povo é meu povo, né? O teu Deus é o meu Deus, onde pousar, ali pousarei eu, onde você morreu, ali serei sepultada. Olha o posicionamento que ela tomou. Olha o posicionamento que essa mulher tomou. E a palavra de Deus diz que elas voltam a Belém. Elas voltam a Belém. Noemi decidiu, falou assim: eu vou voltar, já que ela quer ir comigo, então vamos junto comigo. E elas voltaram para Belém. E o significado no nome Noemi, agradável, feliz. Imagine, amado, o significado do nome agradável e feliz. Só que longe da presença de Deus. Significado muito forte, agradável e feliz, longe da presença de Deus. E a palavra de Deus diz assim, ó: quando elas voltam, retornam para Belém, para a casa do pão, as pessoas, as mulheres olham ela e falam assim: olha, Noemi voltou, e com ela a sua nora. E ela diz assim: não me chame de Noemi, a feliz ou a agradável. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamo feliz? Ela não se achava digna de ser chamada mais feliz ou amável. Por quê? Porque ela tinha abandonado, amados. Ela estava envergonhada, humilhada. Ela não tinha mais nada. Como dizem por aí, sem eira nem beira, sem lenço, sem documento, não é assim que falam? Então é assim que ela volta.
Só que ela volta com uma moça, a nora dela, Ruth. E assim foi Noemi, voltou de Moabe com Ruth, sua nora moabita. E elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Elas voltaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. E ali nesse capítulo, que é o capítulo 1, amados, ali a gente aprende 2 princípios: lealdade e amor. Lealdade e amor. Lealdade é o mesmo, se for procurar o significado, é o mesmo significado de fidelidade. Por que essa moça, que era moabita, que era o povo excluído de Deus, ela aceitou vir para um lugar desconhecido, deixando tudo que tinha que deixar, por amor e lealdade à sua sogra? Amados, quero comentar um pouquinho aqui. Nos dias de hoje, a comunhão, o relacionamento de nora e sogra, um povo até zomba, mas aqui, amado, foi real, era amor verdadeiro, era lealdade, cumplicidade. Uma ajudou a outra, uma era mais velha, a outra era mais nova. Lealdade e amor. Embora Ruth pertencesse a uma raça ou uma nação desprezada por Israel, ela foi abençoada devido à sua fidelidade ou lealdade. Deus pode usar cada circunstância para construir seu reino ou seu propósito. Deus pode usar cada circunstância para construir seu reino ou seu propósito. Independente de raça, cor, Deus, Ele escolheu. Uma mulher que era excluída, uma mulher que vivia em outro país, em outra nação, veio junto com a sua sogra, num tempo difícil, sem condições, elas não tinham nada. Por que a Noemi não tinha nada? Porque ela tinha perdido tudo. Porque ela saiu da casa do pão. Ela saiu. Porém Noemi disse: voltai as minhas filhas. Ali é uma continuação dali do que eu estava lendo. Ela falou assim: volta. Mas uma delas não quis e continuou. Ruth estava disposta a desistir da possibilidade de sua segurança no país de Moabe e de ter filhos para somente cuidar de Noemi. Amados, nos dias de hoje, qual nora que vai abandonar, deixar de viver com o seu pai, com a sua mãe, porque está viúva, e vai embora com a sogra para um outro país? Difícil, amados. É ou não é? Difícil. É muito difícil. Mas aqui a gente vê uma cumplicidade muito grande. Um exemplo, um testemunho muito grande. Que mesmo tendo um Deus totalmente diferente, porque os moabitas, eles eram idólatras. Eles idolatravam. E o povo de Deus era um povo excluído por Deus. Excluído não é escolhido por Deus. E essa moça deixou tudo para cuidar da sua sogra. E saíram de Belém, casa do pão, e retornaram. E diz assim, não confiaram no Senhor. Deixaram de lado as palavras, o ensinamento, o significado, do nome Elimeleque, deixaram de lado, o Senhor é rei, e passaram a confiar no seu próprio entendimento. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu não lembro se aqui um tempo atrás eu trouxe, falando sobre estribes. É aquele negócio que vai no cavalo, amados, que amarra, eu não sei, a sela, alguma coisa assim.
E se a pessoa amarrar meio frouxo aquilo lá, quando a pessoa vai andar a cavalo, o que acontece? Fica o quê? Dançando, nem lá nem cá. Então, quando nós andamos pelo nosso próprio entendimento, acontece assim. Então a gente precisa entender, amados, que a gente precisa confiar no Senhor, independente da situação que nós passamos, independente do lugar. Se você prestar atenção aqui, tem algumas palavras que a gente está falando. Se lembra que eu falei como se fosse uma escada? Então essa moça, Noemi e a sua nora, Ruth, elas estão o quê? Conquistando. Elas voltaram e aos poucos elas vão conquistando. E ali continuando, diz assim: Deus não mandou elas saírem de Belém para buscar uma vida melhor, que eu falei lá no começo. Sair da presença de Deus, casa do pão, é perda certa quando nós saímos e deixamos a palavra de Deus, deixamos a proteção divina, deixamos o cuidado do Senhor para viver a nossa vida. É perca na certa. Isso inclui até mesmo necessidades, porque eles saíram, porque tiveram o quê? Necessidade de pão. Pelo que dá a entender, amado, eles tinham posses, eles tinham tudo, eles não tinham pão, o alimento. E muitas pessoas, trazendo aqui para o espiritual, amados, muitas pessoas acham que não estão sendo alimentadas espiritualmente. Muitas pessoas acham, amado, que estar vindo no culto, ou na terça, na célula, na quinta-feira, no domingo, é perca de tempo, não estou sendo alimentado. Não está sendo suficiente. Não está, amado, porque eles não estão vendo a provisão de Deus. Não estão vendo o cuidado de Deus, que mesmo em meio às dificuldades, os problemas, Deus permanece fiel. Deus, ele permanece fiel a cada um. Aqui ele permaneceu fiel ao povo de Deus, a Noemi, que era uma mulher de Deus, que a cidade dela era Belém. Ela sabia quem era Deus, ela conhecia Deus, mas ela tinha uma pessoa do lado que não conhecia o Deus, mas aquela moça decidiu. Isso inclui até mesmo necessidade. Devemos permanecer na casa do pão. Precisamos permanecer na presença do Senhor. Precisamos permanecer, porque Deus, ele é fiel. Ali, isso tudo, amado, no capítulo 2, amado, está falando ali. E eu coloquei assim: surge uma esperança. Diga assim comigo: surge uma esperança. Mesmo em meio você ter perdido tudo, ainda tem uma esperança. Essa moça, amado, Ruth, ela foi tão disposta, tão destemida, tão corajosa. Ela saiu, ela foi. E quando elas chegaram ali em Belém, passado um tempo, e elas viram que era o tempo de colheita, Ruth tomou a decisão certa. Um dia, Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Olha a decisão dela. Ela não ficou parada. Ela não ficou esperando a provisão vir bater na porta. Ela saiu. Ela saiu e ela foi atrás. E Noemi respondeu: vá, minha filha. Respondeu Noemi. Ruth foi para uma terra estranha e tomou decisões certas. Ao invés de depender de Noemi ou esperar algo de bom acontecer, tomou a iniciativa de trabalhar. Amados, a palavra de Deus diz que alguns escolhidos do Senhor, quando eles foram chamados, o que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando. E Ruth aqui, ela não esperou a sogra dela falar assim: vá lá, vai catar espigas. E aqui, amado, só para você poder entender um pouquinho, por que Ruth tomou essa decisão de catar espigas? Lá no tempo, né, tinha lei, que no tempo de colheita, os trabalhadores, eles tinham que colher as espigas, mas deixar
para o lado, algumas caírem, para que outras pessoas necessitadas estivessem precisando ir lá e colhessem para se alimentar. Então esse era o trabalho que Ruth estava fazendo. Ela estava colhendo. Ela estava colhendo. E quando ela saiu ao campo, Deus proveu todas as coisas. Ela tomou uma decisão: eu vou. E ela, amados, uma coisa muito importante, ela tomou uma decisão de ir, mas antes disso ela pediu autorização para Noemi. Ela pediu autorização, então ela não fazia nada sem Noemi saber. Nada sem Noemi saber. Então ela colocava diante de Noemi as decisões, cada passo que ela dava, ela falava para Noemi. E por causa disso, quando ela saiu ao campo, Deus proveu todas as coisas. Se você espera pela provisão do Senhor, considere isso. Ele provavelmente aguarda o seu primeiro passo. E isso demonstrará a importância de sua necessidade. Geralmente a gente espera, eu falei, Deus, né, envia, Senhor, envia uma pessoa, toca no coração. Deus faz, amados, Deus faz pessoas ir na tua porta, mas geralmente Deus espera que a gente dê o primeiro passo. E foi o que ela fez, ela deu o primeiro passo, ela foi. E quando ela foi, Deus proveu todas as coisas. E ali diz assim, o trabalho de Ruth, embora difícil, cansativo e talvez degradante, foi feito fielmente. Amados, essa mulher era fiel, leal. Isso tudo conquistando, aos poucos, amados. Cada atitude que ela tomava, cada atitude que ela falava, conversava, pedia autorização para a sua sogra. Amados, Deus, Ele tem nos observado. Cada movimento, cada atitude tua. Lá no teu trabalho, dentro de casa, lá fora, junto com a tua família, Deus, Ele tem observado as tuas atitudes. E Ele diz, o trabalho de Ruth, embora difícil, cansativo e talvez degradante, foi feito fielmente. Eu estava lendo aqui, nessa versão aqui, amados, tem um momento aqui que ela vai, né, a gente já vai falar, que Boaz, ele chega e entrega para ela, fala para ela abrir, né, colocar um tecido ali, ele coloca vários quilos de cevada. E eu estava vendo ali, uma das partes ali, ela carrega de 20 a 25 quilos nas costas. E a palavra de Deus diz que Ele ajuda ela a colocar nas costas para levar a provisão para casa, para sua sogra. Para levar a provisão. Sua responsabilidade atual talvez seja tudo o que você possa fazer, ou possivelmente seja o trabalho que Deus quer que seja realizado. Ruth, ela era nora de Noemi. Ela precisava ir para o campo trabalhar? Ela poderia pensar, não, minha sogra que lute. Não é assim que diz hoje? Está precisando de alguma coisa? A minha sogra que lute, ela que se vire. E não, o que ela fez, a atitude dela, ela não precisava estar lá, mas ela foi. E era um trabalho que é difícil, pesado. Eu não consigo pegar 25 quilos, amados. Se bem que o trabalho que eu estou hoje, estou trabalhando ali, movimentando, só que a gente puxa, eu não ergo. Mas é um trabalho que era um trabalho pesado. Era um trabalho pesado. E muitas vezes, uma lição para mim e para você. Muitas vezes você não quer estar no lugar onde você está, mas é o lugar certo para você estar, porque Deus te colocou neste lugar, neste ambiente. Você está entendendo? Ruth, ela poderia estar na casa da sua mãe, casada. Ela era viúva. Ela tomou uma decisão de voltar a Belém, na casa do pão. E o que ela fez? Ela foi trabalhar.
Então, ela não precisava estar fazendo tudo aquilo, mas ela fez. Não era o lugar que ela deveria estar, mas era o lugar que Deus queria que ela estivesse. E muitas vezes você está murmurando, reclamando: Deus, aqui não é o meu lugar, Deus, aqui não é o meu lugar, Deus, aqui não é o meu lugar. É o teu lugar. Não é o lugar que você quer estar, mas é o lugar que Deus quer que você esteja. E pronto, amados. Era o lugar que Deus queria que ela estivesse ali. Era o lugar. E ele diz assim: a sua responsabilidade atual talvez seja tudo que você possa fazer, ou possivelmente seja o trabalho que Deus quer que seja realizado. Ali no caso de Ruth, provavelmente, né, era um teste para seu caráter, que pode ou abriu novas portas de oportunidade. Deus estava sondando aquela mulher. Deus tem sondado a mim e a você. Deus tem sondado o caráter, para que possa abrir novas portas e oportunidades. Sem nós sabermos, quando a gente vem para o culto, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente está sendo ministrado: Deus, eu não queria estar aqui, eu poderia estar em casa assistindo, eu poderia estar descansando, mas hoje eu estou aqui. Mas Deus está te observando, trabalhando no teu caráter, para poder abrir portas e oportunidades. Portas e oportunidades. Amados, e aqui, nesse momento aqui, Boaz, ele entra na história. Quando Noemi autoriza Ruth a ir catar espigas, ela vai assim, fala assim: eu vou naquele campo, eu vou lá. Só que mal sabia ela que aquele campo era de Boaz, um parente próximo de Elimeleque. E ali, quando ele chega, Ruth está lá catando aquelas espigas, e ele pergunta ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça? Aí o chefe, dos trabalhadores diz assim: é a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação, fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Ele falou para Ruth, ele viu ela catando as espigas, e ele perguntou, e aquele empregado falou: essa ali é a Ruth, ela é viúva, ela veio, voltou. Saiu de Moabe e veio para Belém. Está com a sua sogra, Noemi. E ela está catando espigas. E ali, aquela atitude dele, amado, foi uma maneira de proteção para ela. Para que ninguém a humilhasse, para que ninguém a fizesse mal. E ali, devido a essa atitude de Boaz, Ruth, ela se prostra, ela se ajoelha. E ela diz assim, Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim, e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E eu sei que você deixou seu pai, sua mãe e a sua pátria, e veio viver entre a gente que não conhecia. Um segredo aí, amados: renúncia. Renúncia. Renúncia traz restituição. Amados, quando eu estava lendo e escrevendo, eu falei assim: Deus, houve uma renúncia da parte de Ruth. Ela deixou pai, mãe, deixou tudo e foi para uma terra distante, sem conhecer. Ela renunciou tudo, amado, tudo. Talvez só tenham saído com como é que se diz, uma trouxa de roupa. E eu vou seguir. Eu não sei o que vai ser de mim, mas Noemi crê num Deus Todo-Poderoso, então eu vou seguir ela. Eu vou seguir ela.
E ali, quando ela se prostra e aquele homem fala, Boaz fala para ela ali, eu coloquei renúncia, traz restituição. E ele fala para ela que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma grande recompensa. Olha, amados, que benção. Essa mulher saiu sem saber que lugar que ia, e o que aconteceu? Um homem desconhecido chega para ela e começa a abençoar. Começa a abençoar. E ali, amado, dando continuidade, e ela, depois disso tudo que aconteceu, ela colheu espigas, e Boaz chega e fala tudo isso para ela. Ela chega em casa, né? E Noemi pergunta para ela assim: onde você foi catar espigas? E ela contou toda a história que aconteceu. E ela falou assim: olha, foi, né, Boaz, né, no campo de Boaz. E ali Noemi responde para ela, fala assim: esse homem é nosso parente chegado, ou nosso resgatador, remissor, um dos responsáveis por nós. Noemi, sim, é um dos responsáveis por nós. Amados, eu fico pensando a atitude daquela mulher, quando ela, a reação, não é a atitude, é a reação, quando ela entendeu que Ruth foi catar espigas num campo onde o homem, que era um parente próximo do seu esposo, estava ali. Ele poderia resgatar, ele poderia restituir, resgatar aquilo que foi perdido. Ele poderia. E ali, amados, mesmo Noemi se sentindo amargurada, se sentindo cabisbaixa, humilhada, a sua fé em Deus ainda estava viva. E ela louvou o Senhor por generosidade de Boaz, pela generosidade de Boaz para convir, né? Generosidade de Boaz. Por quê, amado? Porque aquele homem estendeu a mão sem conhecer aquela moça moabita. Imagine as pessoas chegar e falar assim: lá vai, né? Lá vai a Maria, lá vai a Sofia, mas daí não fala pelo nome, conhece pelo apelido. Eles não sabiam o nome dela, só sabia que era uma moabita. Moabita. Já estamos caminhando para o final, amados. E ali, né, Noemi, ela louva o Senhor pela atitude de Boaz, né, pela atitude de Boaz, e ali diz assim, embora Ruth não reconhecesse a direção de Deus, embora Ruth não reconhecia a direção que Deus estava dando a ela, né, Deus esteve o tempo todo ao seu lado. Cada passo que Ruth dava, cada atitude, quando ela falou assim para a sogra: olha, eu vou no campo, eu vou colher espigas, eu vou catar espigas, Deus estava direcionando ela. Deus estava direcionando ela. E ali diz assim, ó, ela saiu para catar as espigas e sem saber foi parar no campo de Boaz. E ele diz assim: enquanto você trabalha, faz aquilo que muitas vezes fala assim: eu não quero estar aqui, eu não quero fazer isso que eu estou fazendo. Deus está trabalhando em sua vida de uma forma imperceptível, sem você saber. Deus, Ele dirige as nossas vidas para um propósito. Amados, Ruth, ela não sabia o que ela estava fazendo assim espiritualmente, mas Deus estava direcionando cada passo dela, cada atitude dela. Deus estava direcionando, levando a um propósito muito maior que nem ela mesma sabia. Nem ela mesma sabia. E ali, continuando, diz assim: e ela, depois que ela contou tudo, e a palavra de Deus, amado, diz que
Noemi chegou para ela e falou que Noemi era velha, ela precisava se casar, e ela falou assim: olha, você conheceu aquele homem Boaz que te deu aquele alimento, mantimento, então vá até ele. Então ela deu uma explicação longa, eu não quero entrar nesse assunto. Ela deu uma explicação, falou assim: você faça assim, assim, assim. Espere ele perguntar quem você é. Porque como era tempo de colheita, eles tinham que debulhar, eles tinham que bater as palhas e tal, tinha um lugar à eira. Então Noemi falou para ela: vá a tal hora nesse lugar, espere ele no momento certo, você se deita pelos pés ali, fica aguardando ele falar o teu nome. E ela deu toda a instrução. E Ruth falou assim: eu vou fazer tudo o que você está me falando. Eu vou fazer tudo o que você está me falando. E amados, e Ruth foi e fez tudo o que Noemi falou. E ele, ali no momento ali, ele pegou, falou assim, perguntou o nome dela, e ela falou. E ele falou assim: você é nora de Noemi? E ele falou assim: ó, fica aqui até o amanhecer e espere que ainda hoje eu vou resolver esse assunto. Ainda hoje ele iria resgatar ou restituir o que havia perdido. Ele iria resgatar e restituir. E aqui, amado, uma palavra que o Espírito Santo me trouxe, né? Quando eu li essa passagem ali, quando Noemi fala para Ruth, e Ruth foi e fez certinho, amado, tudo certinho, como Noemi falou, tudo certinho. O que aconteceu? Deu tudo certo. Boaz falou que iria ir até o verdadeiro resgatador, que era uma outra pessoa. E ali essa palavra, amados, é uma palavra que a gente sempre fala, a gente está na nossa vida diária, a gente cobra os nossos filhos: obediência. Ruth obedeceu fielmente as palavras de Noemi. Obediência traz restituição. Obediência traz restituição. E Ruth, ela voltou para sua casa. E nessa parte que Boaz, ele pega mais uns quilos lá de cevada e coloca num tecido e ajuda a Ruth a colocar nas costas mais ou menos de 20 a 25 quilos. E ela volta para casa. E Noemi falou assim: espera, porque ele vai fazer. Ele vai fazer certinho tudo o que precisa ser feito. Então você precisa aguardar. E foi o que ela fez. Ela aguardou, amados, ela aguardou o momento certo. E ali a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz que Boaz, ele chegou à beira na entrada da cidade e esperou pelo resgatador, pelo parente mais próximo de Noemi. E ali chamou para conversar. E ali a gente volta lá no capítulo 4, onde nós lemos tudo ali que a gente leu, amado, falando ali sobre o resgate, falando ali tudo que era para ser feito. E interessante, amados, que quando o resgatador, que era mais próximo, parente mais próximo de Elimeleque, chegou e falou para ele, ele falou: não, eu compro, porque estava perdido, então eu vou comprar. Só que quando Boaz falou: você vai comprar, mas você vai ter que casar. Você vai ter que casar com Ruth. Ele falou assim: não, senão eu vou perder minha herança. E ele passou. E quando ele passou, amado, para Boaz, ele compra aquelas terras, devolve para Noemi o que era dela. Ele se casa com Ruth. E essa mulher Noemi, que era vergonha, como ela se dizia, não me sinto mais feliz, mais amargurada, passou, amada, a palavra de Deus diz, como nós lemos, mulheres chegaram a ela e falou assim: olha, você, a tua nora vale mais que 7 filhos.
Amados, 7 filhos, os filhos antigamente era bênção. Mas uma mulher, por causa da atitude dela, por causa do crer, da obediência, da renúncia, da lealdade e o amor para com sua sogra, ela mudou a história, amado, do povo de Deus. A palavra de Deus ali, se a gente continuar lendo ali, a palavra de Deus diz, amado, que eles tiveram um filho e deram o nome de Obed, e esse é descendente de Davi, Jesus. Amados, muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus quer na nossa vida. E aqui, amado, eu quero encerrar. Ruth, ela foi degrau por degrau, ela foi conquistando. Ela foi conquistando passo a passo, atitude atrás de atitude. Obediência, ela foi galgando, ela foi conquistando. Amados, Deus estava observando o tempo todo. Muitas vezes nós não entendemos, amado, quando é ministrado aqui, quando é falado aqui. Falei, para mim essa palavra não é. Eu não tenho que obedecer, eu renunciar capaz. Por que eu tenho que ser leal? Por que eu tenho que amar? Por quê? E a gente precisa, amado, porque a gente precisa o quê? Nós precisamos de restituição. Amados, no começo do mês aqui, eu testemunhei aqui, para mim, amados, esse emprego que eu estou trabalhando hoje, vai fazer um mês, a semana que vem. Para mim, isso foi uma restituição. Algo que tinha se perdido, fazia anos que eu não trabalhava. E eu orei, eu falei, Deus, eu preciso. E quando eu estava orando e lendo, eu falei, Deus, isso é uma restituição de algo que havia se perdido. E eu pergunto para você, o que se perdeu? Você escutou, amado, cada palavra aqui. O que nós precisamos entender, o que nós precisamos fazer para conquistar essa restituição? Aqui nós vemos passos, princípios, amor, lealdade, fidelidade, obediência, renúncia. São passos, amado, é como se você colocasse um degrauzinho em cima de degrau, né? Eu preciso ser leal, eu preciso amar, eu preciso obedecer, eu preciso renunciar. Você está entendendo? Amados, nós estamos vivendo dias de céus abertos. Como foi falado aqui, cada palavra, né, um ambiente profético, cada palavra aqui se torna o quê? Um decreto. Então nós precisamos viver. E eu orava, eu falei, Deus, cada palavra que nós estamos ouvindo, cada palavra que é ministrada, é um decreto nas nossas vidas. Então eu quero viver essa restituição. Eu preciso caminhar passo a passo. Então, amado, está aí momentos, está difícil, mas se coloque de pé, fale assim, Deus, eu quero tomar uma atitude. Mesmo que eu não esteja no ambiente que eu quero estar, mas é o lugar que o Senhor me colocou, então eu preciso estar aqui. O propósito de Deus precisa se cumprir na minha vida, isso é fato e pronto. E nós precisamos entender